Mulher que já tinha sofrido muito nas mãos dele, foi atacada brutalmente, ali no Distrito da Varta. Isso aconteceu em abril de 2019. Os ferimentos foram tão violentos, a agressão foi tão forte, que hoje ela vive numa cama. Ela está paraplégica, ela não fala, e o tempo todo, tá? A dona Cleotildes é a mãe de um bebê, porque a Sidneia, que tem 4 filhos, hoje mal consegue cuidar sozinha da própria vida. O Emerson foi preso 3 semanas depois e desde então ele segue preso. O júri acontece hoje ali no Fórum da Tiradentes. Agora há pouco a gente estava acompanhando, porque a transmissão está sendo feita ao vivo pela internet, mas nesse momento, aparentemente, deram aquela paradinha para o almoço. O Guilherme Batista está acompanhando essa história. Gui, inicialmente são ouvidas testemunhas de defesa, de acusação, socorristas, policiais que participaram da ocorrência no dia. O Emerson mesmo só deve ser ouvido ao final do julgamento, é isso, né? Boa tarde. Exatamente, Juliano. Boa tarde a você, a todos que acompanham o Balanço Geral. O Emerson, que continua preso aqui em Londrina desde o ocorrido e que foi encaminhado lá para o fórum provisório ali da Avenida Tiradentes em uma viatura do DEPEN. Houve também uma escolta por parte de uma viatura da Polícia Militar. Quando ele chega ali no fórum, na Avenida Tiradentes, os familiares mais próximos da Sidneia já estavam dentro da sala onde ocorre esse tribunal do júri desde por volta das 9h30 da manhã, e a gente tem acompanhado toda essa mobilização, porque se do lado de dentro da sala os parentes acompanham todo aí esse rito do júri popular do Emerson, do lado de fora a gente tem uma grande mobilização de amigos, familiares, mulheres, integrantes do movimento feminista aqui da cidade de Londrina, que fizeram, inclusive um pouco antes do início da audiência, uma manifestação, um grande protesto ali em frente ao fórum para relembrar desse caso tão brutal e de outros tantos, Juliano, que envolvem aí a violência contra as mulheres. A gente pode dizer que, felizmente, se a gente pode tirar uma situação boa disso tudo, é o fato da Sidneia ter se tornado um verdadeiro símbolo aí da luta pelo fim da violência contra as mulheres aqui na cidade de Londrina. Infelizmente, a gente tem cansado de noticiar situações semelhantes a essa. Em muitos casos, as mulheres acabam sendo mortas aí pelos ex-companheiros, e o que os familiares, os amigos, esses manifestantes pedem é que a justiça seja feita hoje nesse júri popular, que o Emerson seja condenado à pena máxima da tentativa de homicídio duplamente qualificada, porque é uma tentativa de feminicídio segundo a acusação cometida aí por motivo banal. O Emerson não aceitava o fim do relacionamento e ameaçava a Sidneia de morte já há bastante tempo, e tem também essa questão dela não ter tido nenhuma chance de defesa. A gente esteve hoje de manhã lá em frente ao fórum, acompanhando toda essa movimentação, o início desse tribunal do júri que deve varar o dia. Juliano, vamos conferir na reportagem. Nos cartazes e faixas, o grito de socorro por tantas vidas destruídas. A mobilização foi feita em resposta ao júri popular de Emerson Henrique de Souza, acusado de espancar e asfixiar a ex-mulher Sidneia Aparecida Mariano em abril de 2019 em Londrina. A auxiliar de cozinha sobreviveu ao ataque, mas ficou com sequelas graves, que a deixaram tetraplégica e sem fala. Hoje em dia, ela passa o tempo todo em cima de uma cama e é 100% dependente da família. O movimento formado aqui em frente ao Fórum de Londrina pede por justiça. Sidneia se tornou um símbolo da luta pelo fim da violência contra as mulheres. Familiares, amigos, a sociedade como um todo exige que o acusado seja condenado à pena máxima pelo ato extremo de violência cometido contra a ex-companheira. A cada 2 horas ocorreu um caso de feminicídio ou tentativa de feminicídio. E a nossa luta pelo fim da violência contra a mulher é histórica. O caso da Sidneia, da Neia, é um caso simbólico, representativo dessa violência que nos acomete diariamente.
Emerson foi preso 3 semanas após o ataque. Ele chegou ao fórum em uma viatura do DEPEN, escoltado pela Polícia Militar. Pela primeira vez desde o ocorrido, o acusado vai ficar cara a cara com a família de Sidneia. A vítima, por conta das limitações motoras, não pôde participar da audiência. Shirley, que morava com a irmã na época da agressão, conta que ela sempre foi espancada por Emerson. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Eu cansei de ser testemunha, tanto eu como meus filhos, que ele agrediu ela outras vezes e ele tem que pagar pelo que ele fez. Se ele sair impune, ele vai continuar agredindo, não minha irmã, mas ele pode agredir outra mulher. A mãe de Sidneia, que cuida dela em Nossa Senhora das Graças, na região noroeste do estado, veio a Londrina para acompanhar o júri. Dona Cleutildes lembra que Emerson é muito perigoso e que tem medo dele escapar impune das acusações. Mas eu tenho fé em Deus e no júri que está vendo a situação dela e manda a justiça, né? A família também ficou impressionada com a grande comoção que o caso causou na cidade. Uma prova de que a sociedade não tolera mais tanta violência contra as mulheres. É muito reconfortante para a gente receber esse apoio de amigas, amigos, o movimento feminista, né, amigos da NEA. É reconfortante porque significa que existem pessoas que condenam a violência contra a mulher e reconhecem nisso um crime hediondo. Caso seja condenado à pena máxima, Emerson, que já tinha passagens por homicídio, pode pegar mais de 12 anos de prisão. Nós vamos ser justos, nós vamos ser equilibrados, mas nós vamos pelear a condenação que ninguém abandona uma pessoa à própria sorte numa estrada rural e vai dizer depois que não teve intenção de matar. Nós vamos lutar até o final por Neia, ela vale isso. Eu quero falar pro Emerson que ele pode ter deixado minha tia sem fala, sem andar, mas hoje a família é a voz dela e a família é as pernas dela hoje e todas essas pessoas aqui. Estamos lutando por justiça e queremos, porque o que ele fez com a vida da minha irmã não se paga. Ele acabou com a vida dela. Isso que o Guilherme disse na reportagem, isso que a família está pregando é verdade, tá? O julgamento hoje não é só do assassino da Sidneia. Não é só do homem que tentou matá-la. Não é só desse criminoso que deixou essa mãe numa cama, que deixou a ex-companheira sem andar, sem falar. Não. É muito mais do que isso. É um grito de alerta. É um pedido de socorro de tantas mulheres que estão sofrendo nas mãos de homens possessivos, nas mãos de companheiros e ex-companheiros que se acham donos, que acham que a mulher é propriedade deles. O julgamento hoje é um grito de alerta para você, minha amiga. Você não precisa passar por isso. Ai, Juliano, mas eu vou acabar com a minha família. Eu prefiro que acabe a tua família do que a tua vida. Guilherme Batista, até porque o Emerson também, vamos lá, não é flor que se cheire, não. Não estamos falando de um réu primário, Guilherme Batista. Não, Juliano. O Emerson tem uma passagem por outro crime muito brutal na cidade de Cornélio Procópio, por um homicídio. Ele não é réu primário, passa longe de ser réu primário. E na reportagem anterior, a gente trazia aquela informação, inclusive, que foi dita pela irmã para a nossa reportagem, que ele ameaçava e espancava a Sidneia com frequência. E em um dos casos, a Sidneia apanhou tanto que ela acabou abortando a criança que esperava. Ela estava grávida de 2 meses e foi agredida e acabou sofrendo o aborto. Desta vez, acabou em cima de uma cama, sem conseguir falar, tetraplégica, 100% dependente da família. Então a gente fala de um homem muito perigoso. Os familiares me disseram, inclusive, que estão com muito medo dele, se for condenado, pegar uma pena pequena, sair aí depois de alguns anos e voltar a ameaçar essa família. Todos pedem, todos exigem por justiça. O assistente de acusação, o advogado da família, me disse, inclusive, que se ele for condenado à pena máxima, ele deve passar mais de 12 anos atrás das grades. E é isso que espera a família, os amigos e toda essa mobilização que foi formada ao redor desse caso para exigir que esse homem, ele cumpra por esse crime tão
tão cruel que ele cometeu, Juliano. Ô Gui, a gente estava acompanhando a transmissão ao vivo do julgamento um pouquinho antes de começar aqui o nosso balanço geral. Ele deu agora uma pausa. Qual é a expectativa da família? É que o julgamento termine hoje? Estou perguntando porque a gente sabe que é possível, dependendo da demora dos depoimentos de testemunhas, depois vai ao ver o depoimento mais aguardado, que é o do Emerson. A expectativa é de que termine hoje ou ele pode avançar à madrugada, de repente até ser paralisado e voltar só amanhã? Juliano, é uma situação que segue bastante indefinida, não dá para saber. A gente sabe que muitas testemunhas foram convocadas, tanto por acusação quanto pela defesa. Agora, no final da manhã, um pouco antes aí do recesso para a hora do almoço, a gente estava até olhando ali a exibição que está sendo feita em tempo real pelo YouTube, e pelo que eu estava observando, seria um parente da Sidneia que estaria prestando esse depoimento, sendo ouvido aí pelo promotor Ricardo Domingues, do Ministério Público, que é o responsável por oferecer essa denúncia contra o Emerson. Ele estava, inclusive, reiterando tudo isso que a gente já tem falado, que a Sidneia sempre era ameaçada, que já tinha sido agredida antes e sofria realmente esse terrorismo aí para não deixar esse relacionamento com o Emerson. Então, como ele é uma testemunha da acusação, ao que tudo indica, Juliano, não dá para saber se depois do almoço a gente vai ter ainda mais testemunhas da acusação. Depois que as testemunhas da acusação prestarem aí os depoimentos, vai ser a vez das testemunhas de defesa fazer o mesmo, as testemunhas arroladas aí pelos advogados do Emerson, e só depois disso o Emerson, o réu nesse caso todo, ele também vai ser ouvido. Em algumas vezes o acusado prefere ficar em silêncio, em outras vezes ele tenta se defender. A gente inclusive ouviu já parte da tese dos advogados de defesa que estão querendo mostrar aí para o júri que o Emerson teria sido provocado. É uma versão que deve ser apresentada por ele durante o interrogatório. Depois do interrogatório, tem as chamadas considerações finais, tanto do Ministério Público e do assistente de acusação, como dos advogados de defesa do réu, e só depois disso a gente tem o veredito realmente de toda essa situação. Pode ser que seja uma audiência que dure o dia inteiro, que pode ser prorrogada até para amanhã, né? Mas é só acompanhando mesmo para a gente ter certeza. E a gente vai seguir de olho nisso tudo de perto, Guilherme Batista.